Bom dia para vocês que acompanham Notícia Pro Trabalho. E hoje é quarta-feira, dia do quê? Hoje é dia de ganhar dinheiro extra. Eu quero começar hoje, essa manhã, pedindo desculpas do nosso atraso, mas vocês sabem, a cidade desse jeito, a jornalista hoje um pouco resfriada, mas eu tenho certeza que todos vocês vão me perdoar, porque eu estou trazendo para conversar com vocês o educador financeiro Léo Brito, que vai falar um pouquinho de que maneira essas tais taxas reduzidas vão fazer a diferença ou não no meu bolso, no seu bolso. Será que a redução da taxa, ele vai falar de uma taxa específica hoje, realmente afeta o bolso da Regina Ramalho? Afeta o teu bolso? Afeta o teu, Ed? Você já sentiu, teve redução de taxa, você já sentiu alguma diferença no seu bolso? Então, para que a gente possa entender melhor essa questão de taxa e de que maneira uma política econômica pode afetar ou não aqui onde nos interessa, que é o nosso bolsinho na hora de fazer a feira da semana, a feira do mês, pagar as contas da escola, enfim, realizar os nossos sonhos, é o educador financeiro Léo Brito. Obrigada, Léo, por estar de novo com a gente aqui. Minha terceira vez do Léo com a gente. Terceira vez, isso aí. E a audiência só sobe? Só sobe, é isso aí. Estamos aqui mais uma vez, agradeço mais uma vez o convite. E vai ser legal esse papo aí pra gente falar desse assunto. E como é que é? Afetou? Que taxa é essa que você queria nos comentar? Sim, semana passada o Banco Central ele fez um anúncio diminuindo em mais a queda das taxas Selic, né? Agora está em 6,5%, reduziu 0,25%, antes estava em 6,75%. Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, é o preço do dinheiro, né? Na verdade é uma taxa que ela é referência no país de quanto vai custar o empréstimo, o crédito no Brasil. Então é o preço do dinheiro. Então é um conceito bastante simples de entender. Quanto mais barata essa taxa tiver, mais barato vai ser a gente consumir. Por exemplo, financiamento de uma casa, de um carro, qualquer tipo de linha de crédito, a tendência é ficar mais barata acompanhando a queda de juros, né, dessa taxa Selic. E quando essa taxa Selic cai, significa que a economia está numa boa posição, né? Está esperançosa. Está esperançosa, né? A taxa Selic cai quando a inflação está comportada, né? A inflação é a tendência de preço de aumento de preço das coisas, né? Então todo mundo sabe aí que normalmente no começo do ano há um reajuste de preço aí nas coisas, né? Elas começam a fazer a repassagem dos preços. Essa é a inflação. E quando essa inflação está comportada, o governo tende a diminuir essa taxa básica de juros para que o crédito, o financiamento fica mais barato para a população, tá? Então é basicamente isso que é a taxa Selic. Então vai ter uma esperança, por exemplo, para o mercado imobiliário? Sim, a tendência é que os bancos diminuam, acompanhem esse ritmo. Não é imediato, tá? Tem bancos que demoram mais, tem bancos que demoram menos para fazer a diminuição da taxa de financiamento imobiliário. Até porque essa taxa Selic, menina, ela é uma figurinha que tão presente na nossa vida, desde criança a gente ouve. Taxa Selic subiu, taxa Selic desceu, né? Quem vive com a Bolsa de Valores, né? Os que estão investindo em Bolsa de Valores ficam sempre de olho nisso. Isso, é uma taxa importante, inclusive, por causa dos investimentos, né? Quando a gente fala de renda fixa, por exemplo, quanto menor a taxa Selic, menor é o ganho dessa renda fixa. Por exemplo, a poupança paga menos. Tudo bem que poupança não é investimento, mas para uma referência, a poupança paga menos, o Tesouro Selic paga menos, né? O CDI, o CDI é uma outra taxa que ela é muito próxima ao Selic, que é a taxa referência dos bancos, né? Então, assim, quando um banco precisa emprestar dinheiro para o outro, usam esse CDI como referência. Então esse CDI, ele normalmente acompanha a taxa Selic. A taxa Selic está em 6,5 hoje e a taxa CDI é 6,4. Né? Então todos os produtos bancários têm essa indexação dessa taxa, CDI. E ela também cai junto da Selic. Então os produtos de renda fixa pagam menos. Então quando a economia está com uma taxa equilibrada, como a nossa está, quer dizer, equilibrada comparado aos outros tempos, né? Porque no mundo, os Estados Unidos não tem nem 2%, tá 2% agora, se eu não me engano, a taxa de juros lá. Olha a diferença, que é um ponto que a gente vai até parar. No Brasil, nós estamos comemorando uma redução
de 25% da tal da taxa Selic. Só que no mundo, onde as pessoas têm mais acesso à educação, mais a direito ao consumo, direito à casa própria, ou seja, direitos efetivos garantidos dentro de uma sociedade democrática, a taxa é 2. Pelo menos nos Estados Unidos. E é uma taxa relativamente alta para eles lá. E 2 eles consideram alto. E a gente está comemorando aqui. Eles comemoram 2 e a gente está comemorando. É 6,5%, né? 5%. É a queda de 0,25%. Então, mas assim, para o nosso nível histórico, a partir de acho que 2016 a gente estava em 14%. Então hoje nós estamos em 6,5%. Então assim, foi uma bela de uma queda, né? Bela de uma queda, mas ainda é muito alto. Ainda é muito alto. De 0 a 10, a gente está muito mal na foto. Se a gente pegar o recorte de 0 a 10, a gente está muito mal na foto. Pois é. Gente, e aí, para quem tem investimentos em renda fixa, agora é um convite, né, um apelo muito forte da gente sair da renda fixa e tentar ganhos maiores em renda variável, né, que ou pode ser em fundos de multimercado. Não vou entrar muito na questão para não ficar muito, né, mercado financeiro, mas é sair um pouco desse conservadorismo da renda fixa, que não está pagando tanto quanto pagava, e correr um pouco mais de risco para ganhar um pouco mais de dinheiro. Bolsa de valores é uma alternativa, desde que você estude e saiba, né, como investir. Mas a taxa Selic, ela afeta completamente o nosso bolso, né? Então, inclusive, o preço das coisas tendem a acompanhar isso daí por causa da inflação. E a inflação também influencia na taxa de juros, que você imagina todo mundo consumindo, né? Comprando. A tendência é que quando você tem uma procura muito grande por um produto, os preços daquele produto tendem a aumentar, que é a lei da oferta e demanda. E como que o governo controla esse nível de consumo? Através da taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está muito alta, a tendência é que as empresas deixem de investir, as pessoas deixem de fazer financiamento para controlar esse avanço, né, do consumo aí das pessoas. E aí, quando as pessoas não estão consumindo e o governo precisa que a economia ande, então ele vai cortando a taxa de juros para incentivar que as pessoas voltem a consumir, as empresas a investir. E mesmo assim, a gente tem enquanto educadores financeiros que defendemos, a gente tem que ter um consumo consciente. Eu até, na última vez que eu estive aqui, a gente até comentou sobre que eu faria um vídeo explicando se era realmente o momento de sair consumindo, já que a economia brasileira tem uma boa perspectiva esse ano. E eu disse que nós temos boas perspectivas, mas nós temos dois cuidados, ainda duas coisas que precisam se resolver. Que a questão é a eleição, que é uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer, não temos um favorito, não temos uma figura que seja de consenso. E um monte de escândalo pipocando de empresas que a gente tinha credibilidade e empresários que a gente imaginava que nunca fechariam as portas fechando porta. Então é um momento muito complicado, né? E tem as contas da Previdência, que é também um grande impasse nas contas públicas, que não vai ser feito esse ano, né? O governo não vai conseguir votar esse ano. O próximo presidente eleito basicamente já vai começar com essa bomba na mão. E se não fizer, a gente pode ter um sério problema no futuro. Enfim, nós estamos numa situação de impasse. A economia tem boas perspectivas, a previsão é de crescimento de 3% do PIB. Muito provável que realmente cresça, mas esses dois fatores vão ajudar a fazer com que a crise vá embora de vez, né? Ai, gente, eu não resisto. Quando a gente fala de previdência, né? Eu não resisto a falar, né? Mas podia cortar, né? Um pouquinho dos salários dos nossos políticos, né? Mexe na nossa previdência, mexe tudo do que é do trabalhador, mas não mexe no bolso deles. Mexe no bolso deles, né? Corta um pouquinho do salário deles. Mexe em quem ganha mais na sociedade, mas por que mexer só em quem ganha menos? Tudo bem que é mexer na previdência, mexa, mas mexe geral. Para você ter uma ideia, 2% dos beneficiários hoje é responsável por 1/3 das contas da Previdência hoje. Então, você tem juízes, magistrados, políticos que recebem integral. Você tem juiz ganhando R$500 mil por mês. Filhos de militares, né? Enfim, é um assunto complexo, não é fácil. A Previdência não é uma reforma que ela é boa, não tem um ponto positivo para você...
Bom a gente não precisar bom a gente se educar financeiramente. Exato. Para que a gente não dependa de governo. Exato. Mais uma vez que a gente paga o imposto, e foi nos dito quando a gente pagou esse imposto, que ele voltaria como moradia, e a gente não está tendo, educação, e a gente não está tendo, saúde, e a gente não está tendo, segurança pública, e a gente nem vereador agora, né? Tem até vereador morrendo. Até deles já bateu a porta, né? Coisa mais triste, né? A gente não ri de achar engraçado, a gente ri de nervoso mesmo. Eu, quando eu fico muito nervosa, eu rio, é uma característica. Então, uma vez que não tem, então vai reformar é uma reforma muito mais profunda. Mas que, infelizmente, não está sobre o nosso controle enquanto cidadãos. Então, até porque a gente se omite a participar e como já dizia, eu não lembro agora quem era o filósofo, né? Quem não gosta da política é governado por quem gosta. Né? Quem não participa da vida pública é importante participar. Responde a quem participa de participar, sim, né? Sim, é importante participar e se envolver com isso, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. Quer dizer, a gente escolhe pessoas que vai decidir sobre o nosso futuro, né? E a gente sabe que o sistema político é um sistema muito, muito difícil, porque muitas pessoas que estão lá estão atrás dos seus interesses, né? E como que eu diminuo esse risco, né? Como que eu passo a ter o controle da minha vida? A educação financeira é uma saída. Então, assim, não que eu pregue contra a Previdência, mas não espere a Previdência para você ter uma vida digna no futuro. Então, assim, busque educar-se financeiramente, entender como que é a sua vida, aprender a pensar no longo prazo. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Tem que pensar na aposentadoria desde cedo, começar a investir nisso, né? Tem produtos bons para isso no mercado. A pessoa pode fazer isso, se ela tiver bastante conhecimento, sozinha, com ações, pode fazer com o Tesouro Direto. Tem produtos específicos para isso nos bancos. Então, a melhor saída que eu vejo não é votar em fulano ou ciclano, ou sei lá, não só resolver nas urnas, mas a melhor saída que você tem para um problema financeiro é você se resguardar com as suas finanças. E lembrando muito que se resguardar, se educar, mas voltando, não vamos fazer como um político antigo, não vou citar o nome dele, mas tinha um político da minha infância, minha mãe é professora, educadora, tinha um político da minha infância que dizia que o professor não era mal pago, era mal casado. Olha que absurdo, né? Então pode matar um trem desse, não dá. Então, assim, não é empurrar pro cidadão como esse político que, além de fazer a merda, ainda empurrava a merda que ele fez pra gente, né? Ele queria se justificar assim, como naquela época, diferente de hoje, a gente tinha uma maioria, mulheres, hoje já está bastante equilibrado entre educadores e educadoras, né, como diz Freire, mas naquela época a gente tinha uma maioria de mulheres na atividade de educação. O infeliz se utilizou desse quem é da minha época, eu tenho 42 anos, né, sou de 75, vai lembrar disso, porque era uma coisa que revoltante, que nos marcou, deu lembrar até hoje, né? Filha de educadora que sou, educadora que também sou, né, freiriana inclusive. Então, assim, não é repassar para as pessoas, não. A gente está falando que a gente já sabe que a gente tem um governo que a gente não pode confiar, principalmente quando a gente está falando de Brasil. Exato. A gente tem políticos que, infelizmente, não são todos, mas é uma boa parte, é o que a gente está vendo aí, a gente está colhendo o que a gente plantou. Exato. Porque em direito a gente estuda o seguinte, Léo, em direito a gente estuda que para cada criminoso existe um pacto. Imagina, para cada criminoso existe um pacto. Você está dizendo que eu quero ser roubado, que eu quero ser enganado. Eu estou te afirmando isso. Se você é enganado, se você é roubado, você quer isso. A gente quis. O Brasil colhe o que plantou. Nós, brasileiros, não é só empurrar para o político e falar que ele é errado. A gente plantou ele lá. O teu voto colocou ele lá. O meu voto colocou ele lá. Você lembra em quem você votou ano passado? Nas eleições, ano passado não, nas eleições de 2016? Você lembra quem você votou? Para governador do estado? Você lembra quem você votou? Para prefeito da sua cidade? Você lembra quem você votou? Para deputado federal, estadual, vereador? Você acompanha? Você continuou o relacionamento com ele? Ele foi no seu bairro só naquele ano de eleição, não votou mais? E você vai votar nele novamente esse ano? E tudo isso pode não parecer, mas tem tudo a ver com o nosso bolso. Tudo isso. Quando a gente fala de uma economia que está em recuperação, é uma notícia boa, né? E a gente precisa estar atento para
aproveitar oportunidades, né? Então, a economia na situação que ela está, é interessante para você ter um financiamento, um crédito mais barato, você consegue trocar uma dívida cara que você teve que fazer num momento difícil por uma mais barata, tudo isso por uma questão de organização financeira, você consegue aproveitar essas oportunidades, né? Léo, é caro ter um auxílio de um educador financeiro ou ele já coloca no pacote? O que é caro, né? O que é caro? Caro é o que você não dá valor, né? Eu tenho aprendido muito isso nessa parte de comercial, Exato. Inclusive. Caro é muito relativo, né? Depende de quem está assistindo, a gente, sei lá, é muito difícil falar em caro e barato. Mas normalmente o educador já coloca isso, porque ele é um educador, né? Então ele já sabe a realidade do sujeito. Eu tô imaginando, tá? Mas quero confirmar. Isso é uma pergunta que eu sempre quis fazer, não sei se eu já tinha feito aqui no ar. Os educadores, botei justo o Léo na saia justa, né? Não tem problema, a gente responde assim, não tem problema. Porque daí às vezes as pessoas falam, Regina, mas pra você é fácil, você já tem uma graduação disso, uma graduação daquilo, você é empresária, né? Não é, gente, eu tô aprendendo educação financeira, contratei um educador financeiro lá pra casa, né? Sim. Contratei um educador financeiro lá pra casa porque quero fazer uma reforma que não tinha me preparado. Essa questão de preço, ela não tem um consenso no meio dos educadores financeiros, né? Tem educadores financeiros que eles cobram um preço fixo, independente de quem o procura, e tem educadores financeiros que que cobram um preço relacionado ao quanto a pessoa ganha, né? Então, dependendo do quanto a pessoa ganha, esse pode ser o preço do processo. Porque como a atividade ainda não tem uma regulamentação... Isso, então assim, a cobrança do processo de uma educação financeira, personal no caso, isso vai muito de educador para educador, né? Então eu não posso nem falar pela classe, eu posso falar por mim, né? E essa questão de caro ou barato depende muito, mas por mais que uma pessoa esteja na dúvida em relação a investir num processo desse, eu sempre deixo essa pergunta, né? Até quando você vai deixar de viver o que gostaria de viver por não se permitir educar-se? Porque educação financeira era um dever da gente ter aprendido isso na infância, né? E eu tenho uma boa notícia, sabia que agora é o nosso beijo ao pessoal do MEC, porque foi recentemente aprovado, não tenho a data certinha, mas a gente vai marcar um programa com, não aqui no Dinheiro Extra, mas em espelho afirmativo para a sociedade. A gente vai marcar um programa com o Reinaldo Domingos, porque entrou graças à BFIM, né, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, finalmente entrou para a grade curricular que a educação financeira tem que fazer parte da grade curricular do nosso futuro. Sim. Então a gente começa a ter uma esperança de futuro. Porque, apesar que, assim, lei sem sanção é igual relâmpago sem trovão, só faz barulho e não produz efeito, já dizia o meu grande mestre educador, que já é falecido lá da região do Tatuapé, o Ademir Castilho. Né? Não é meu esse relâmpago sem trovão, é do Ademir. Mas... Eu queria só complementar nessa questão de boas notícias. Já tem até pesquisas nessa área sobre futuro do trabalho, empregabilidade, e as pesquisas mostram que a tendência é que as próximas gerações já tenham essa preocupação de não depender de governo, de Estado. Que elas possam, que elas já virão com essa preocupação de que são responsáveis pelas suas carreiras e suas vidas financeiras. Né? Até porque o formato de trabalho que eu vivi, que você viveu, né, Léo, agora não existe mais. Ele está totalmente sendo reestruturado. E as pessoas acreditam que é em razão da reforma trabalhista, mas não é. É um processo que o mundo está vivendo. Exato. E outra, no Brasil, a gente está 27 anos, se eu não me engano, desde 28 anos, desde a última redemocratização da Constituição de 88, e é o período mais longo de democracia efetiva no Brasil. Então, assim, é tudo muito novo para todo mundo, né? Desde do que quer participar de política, desde do que quer entender sobre dinheiro, entender sobre crédito, entender sobre investimento, é tudo muito novo para todo mundo. E a gente tem culturas muito complexas, né? Por exemplo, a gente estava elogiando os Estados Unidos na questão da taxa, né? Sim. De 2%, mas uma coisa que a gente não copia deles e que a gente deveria copiar, aqui ó, as taxas de desemprego são muito grandes, mas eu que trabalhei com intermediação de mão de obra por quase mais de 15 anos, só na prefeitura foram 8 anos com intermediação de mão de obra, ou seja, a vaga do empregador e o trabalhador em busca de emprego. Aqui, um advogado, se você vai oferecer para ele uma vaga de garçom ou um médico temporário, ele vai se sentir ofendidíssimo. Uma vaga que seja inferior ao salário dele, ele vai sentir
ofendidíssimo. E lá nos Estados Unidos, diferente daqui, quando alguém perde emprego para eles é emprego. Aliás, não é nem emprego, é trabalho. Exato. Trabalho para eles é trabalho. Eles não vão ter dúvidas, eles não vão se sentir envergonhados, eles não vão se sentir inferiorizados. Claro, eles vão ter alguma dificuldade, como todos temos, mas de pegar o diplominha deles, pôr lá na gaveta e fazer como a Regina Amado. Bora lavar banheiro, bora fazer café. Não tem tempo ruim. Eu brinco que se eu lavar a rua que eu varrer vai ser a rua mais bonita do meu bairro. Mas sem comer eu não fico. Né? Sem pagar as contas não vou ficar, porque a gente, né? Então assim também a nossa cultura é muito complicada, né? E se ela é complicada em todos os sentidos. Então como é que a gente vai inserir a educação financeira nesse processo, Léo? É o teu desafio. Que mágica você faz? Como é que você vira a chave? Bom, é um trabalho como esse de estar aqui, né, conscientizando, e não só eu, mas tem todo aí um exército de educadores financeiros pelo Brasil. Na internet, tá cheio de conteúdo, né, de várias pessoas que entendem do assunto, disseminando conteúdo, mas é um trabalho de formiguinha. Então a gente vai atravessando os anos, vai falando a respeito disso e as pessoas vão experimentando uma mudança de vida relacionada ao dinheiro, como pensam, e isso vai se propagando. Mas é um projeto de longo prazo, né? Para a gente chegar num patamar de primeiro mundo, de consciência mesmo a respeito do crédito e dinheiro, vai levar algumas décadas ainda, mas é importante que as novas gerações já vão vir inseridas dentro desse contexto. Então, assim, sou bastante otimista quanto a esse futuro. Em quanto tempo a gente começa a sentir resultado de educação financeira quando a gente tem um coach mais pessoal, como eu comecei agora? Olha, depende muito da pessoa e do nível de endividamento. Mas eu digo o seguinte, o resultado ele pode aparecer em 3 meses, em até 1 ano de transformação. Assim, estamos falando de sair de devedor para se tornar um investidor, uma mudança bastante radical mesmo. Isso assim, depende muito da energia que a pessoa coloca para fazer essa transformação. Quanto mais empenhada ela estiver, mais rápido a mudança acontece, né? Então eu diria que sim, estourando no máximo 1 ano já dá para fazer a transformação. Bacana. Né? Pessoal, né, a respeito disso. 1 ano. Léo, nosso tempo como sempre voou. Muito rápido, né? Eu vou convidar você a retornar aqui um dia pra gente, daqui a algum tempo, pra você falar, já tá na hora da gente falar, a taxa tá equilibrada? Vamos orar por isso, né? Ano de eleição. Pelo menos ano de eleição a gente faz de conta que as coisas dão certas. A taxa está equilibrada, é um bom momento para investir. Vamos fazer um programa explicando um pouquinho sobre investimento? Vamos, combinado. Vamos, porque investimento também parece ser uma coisa, até eu ando parece ser uma coisa tão surreal, e vamos mostrar que é diferente. E eu prometo para vocês também que eu vou convidar outro educador financeiro para vir aqui conversar com a gente. Eu vou trazer os perfis. Quais são os perfis hoje do brasileiro? Quem é o que é o potencial endividado? Quem é que é o potencial, como se comporta um potencial investidor, quais são os perfis, né? Sim. Inclusive, a gente, quando vai começar um trabalho de educação financeira, a gente passa por um teste disso. Não sei como é que o Léo fez, o meu teste foi escrito, né? E eu nem imaginava, mas eu sou uma potencial endividada, não pensava. Porque eu não era educada financeiramente. Não é que eu tenha dívidas, mas tem potencialidade, tem erros na minha educação já que tem essa potencialidade. Não aconteceu. Mas assim, ter dívidas não é ruim. Ter dívidas ruins é que é ruim. Né? Eu começo fazendo avaliação comportamental da pessoa. Né? A gente entra na parte técnica e financeira um pouquinho pra frente. Olha, mais um assunto, Léo, pra gente pautar. Vamos fazer uma programação pro ano. A dívida, ela pode servir de alavancagem. Né? Quando uma dívida te traz um retorno maior do que o preço dela, é uma dívida boa, não é ruim você ter dívidas. Né? O problema é o que essa dívida está fazendo comigo. O que ela está fazendo comigo, né? Léo, para saber outras informações, a gente acessa o dinheirodainarvore.com.br. É isso aí, dinheirodainarvore.com.br. Acesse lá. Eu amo isso, eu vou repetir para vocês, eu não tô maluca não. Esse moço afirma e ele ensina, diferente do que o mundo ensinou, a cultura popular ensinou, que dinheiro dá aí árvore. Então quem quer ganhar dinheiro? Eu. Quem quer ganhar dinheiro em 2018? Eu. Bem, se você gostou do nosso programa e quer nos ajudar a manter no ar, e você tem algum problema de comunicação, de 0 a 10, como é que anda a tua comunicação? Já parou para pensar? Seja você um educador financeiro como o Léo Brito, um autônomo,
Seja você um grande empresário, um pequeno, um médio empresário, uma personalidade pública, você já pensou como está a tua imagem? Não? Então pare agora e pense de 0 a 10 como ela está. Se você acredita que pode melhorar, se você não sabe o caminho, nós podemos te mostrar alguns caminhos e soluções. Para saber outras informações, entre em contato através do nosso WhatsApp, 11 São Paulo, telefone 993873713. 11 São Paulo, 993873713. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso que eu possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. A minha equipe toda, o meu beijo aqui através do Ed e também dos meus parceiros. Continue aí acompanhando Notícia para Trabalho. Dinheiro dá em árvore. Dá em árvore, dinheiro dá em árvore. .com.br. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.